Fala pessoal, sou o Canarinho na área. Voltamos hoje aqui com o segundo vídeo da análise de torcedor. Um dia que teve Brasil e Espanha, um jogaço de bola, 3-3. A gente vai comentar um pouco. Estamos fazendo ele exatamente no mesmo dia do jogo. Agora são 9h45 da noite. Biel ainda acordado. JP, tamo junto. Fala, Biel, como é que tá aí? O sono tá demais? Tá animado para falar um pouquinho de Brasil e Espanha? O sono ainda não bateu, ainda tô de boa, mas assim, tô bem animado. O jogo foi bom, não foi aquele jogo bom pro Brasil, mas foi um jogo legal de assistir. E é isso, bem animado e bora, valeu pela oportunidade aí de novo e vamos pra cima. Tamo junto. Fala, JP, animado? Gostou? Fala, Biel, fala, João, tudo bem? Beleza, gostei do jogo, acho que, enfim, tem muita coisa aqui pra gente falar, destacar, né? Eu gostei, na verdade, do resultado do jogo, acho que tem algumas coisas aí a melhorar ainda, mas um bom teste, né? Um adversário duro, complicado, vamos pra cima. É isso aí. Bora lá, roda a vinheta que a gente já volta. Estamos de volta. Não esquece, segue a gente, compartilha, ativa o sininho que a gente está aqui fazendo uma sequência de vídeos, mantendo uma cadência e cada vez mais ouvindo as dicas de vocês, os comentários. Comenta aqui embaixo, manda para a gente o que vocês estão achando e vamos interagindo. Sou o Canarinha de torcedor para torcedor e a gente ama fazer isso aqui. Bora lá falar do jogo de hoje. Acho que é super importante a gente começar primeiro com as impressões gerais assim, do jogo, depois a gente entra um pouquinho aqui nos jogadores e nas posições e na formação. Vamos lá, JP, fala um pouquinho aí do que você achou do jogo, como é que foi a sua impressão aqui de como foi tanto Brasil quanto Espanha. Certo. Bom, acho que assim, primeiro ponto, né, destacar, acho que é sobre a temática do jogo, né, acho que a causa que foi marcada, enfim, teve toda uma preparação aí para falar dessa questão racial e tudo mais, mas durante o jogo a gente não viu nada, né, acho que foi bem só no começo, não teve nada diferente durante o jogo, eu acho que talvez poderia ter sido usado as placas ali e tal, até para enfatizar, mas enfim, acho que esse é um assunto que merece Bom um outro ponto, viu, tipo. JP? Tirando a jaqueta preta do início, Isso. não teve nada, né? Nada assim, poderia nas placas de publicidade aparecer alguma coisa, né? Não teve nada. Mas enfim, acho que a gente não vamos ficar falando desse tipo de situação aqui. Vamos falar do jogo, né? Que eu acho que é o que interessa. Destacar também a atuação do juiz, o juiz de Portugal, aí acho que com algumas decisões equivocadas, no mínimo questionáveis, né? Porque um jogo em 2024 sem o VAR acaba No sendo mínimo um pouco questionáveis estranho, não, né? questionáveis, completamente questionáveis. Exatamente. Então, assim, Exato. até agora a gente fala de duas coisas que não aconteceram dentro do campo, né? Quer dizer, uma sim, que é a questão do juiz, mas não do jogo propriamente dito. Mas falando rapidamente do primeiro tempo, acho que assim, a Espanha ela deu um volume de jogo muito grande para cima da defesa do Brasil, né? Então foi um jogo muito intenso. O Yamal, que na verdade foi muito bem, trocadilho com o nome dele, ele infernizou, ele infernizou a zaga do Brasil de uma forma muito, muito, muito complicada, né? Acho que o próprio Nico Williams também, que é um outro jovem ali, eles conseguiram envolver a defesa do Brasil e depois desse primeiro gol, que foi um pênalti bem questionável, teve um gol que o cara fez o que quis na zaga, né? Ele deu um rolinho no Beraldo, tirou o Bruno Guimarães e fez um golaço, né? Esqueci o nome dele, é o camisa 10 lá do time. Dani Olmo. Isso, Omo, perfeito. Então, assim, foi É, um primeiro tempo bem aquém pro Brasil, porque o Brasil acabou depois achando o gol, né? Numa falha do goleiro, e aí o Rodrigo conseguiu fazer um belo gol, né, de cobertura, mas foi mais por uma falha defensiva do sistema da Espanha. sim. Aí se o Biel quiser falar Boa. do primeiro tempo E também, o né? gol, e o gol do Nossa, Dani Olmo foi um lance que eu já tinha reparado em algum momento, porque a marcação estava errada. O Brasil atacou, na hora de voltar, eu já vi o Yamal sozinho na ponta direita. Ele demoraram para tocar a bola nele. Quando tocaram, ele recebeu. Eu só vi ele cortando pro meio e achando passe no meio da zaga pro Dani Olmo. Ele não conseguiu tocar na primeira. Tocou, a bola voltou para ele.
de novo, erraram a mesma coisa em questão de, tipo, 30 segundos. Não deu nem um minuto de diferença. O lateral, o Wendel, né? O Wendel e o... acho que o Fabrício Bruno abriram. Então deu espaço, aquele espaço de novo. O Yamal deu passe pelo meio, sobrou a bola pro Dani Olmo, deu uma caneta no Beraldo por pura marcação errada, ele foi marcar afobado, foi pra cima de primeira, tomou uma caneta, veio o Bruno Guimarães, deu um bote completamente errado, errou total o tempo da bola, que daí na hora da disputa o Dani Olmo conseguiu ganhar por causa do tempo errado do Bruno Guimarães, e pô, na cara do gol, ele debaixo da trave errar um tipo de chute assim era difícil. Ele fez o que ele quis dentro da área, entendeu? E o Beraldo, depois da bola ter passado, ele não podia dar uma nele, porque senão era pênalti de novo. Era pênalti, não tinha como. Exatamente. Olha só, olha quanta coisa a gente está falando logo só do primeiro tempo, né? Um pênalti, um pênalti bem, assim, questionável. Um pênalti que não foi nada. Um pênalti que não foi nada. Um golaço que aconteceu, né, da Espanha, fazendo aí com todos esses preâmbulos aí, todos esses erros do nosso time, né, da zaga e do sistema de marcação. E o terceiro lance, um golaço também, mesmo que o Simon lá tenha feito uma cagadinha ali no final, né, de conseguir rolar, graças a Deus, mas foi um golaço do Rodrigo. Isso tudo é só por tempo, né? Sim, tem aquele famoso ditado, aperta que ele peida. Eles apertaram, viram que o goleiro peidou, deu a bola no pé do Rodrigo e o Rodrigo deu uma sorte de que ele recebeu a bola e na hora de parar ela, né, meio que dominar ela, a bola bateu no pé dele, bateu no chão e subiu. No que a bola subiu, ficou certinho para ele dar o chute por cima. Porque se não fosse isso, ele ia demorar muito para ele levantar ou tocar para alguém. Foi perfeita. A bola que ele interceptou, a bola levantou e ele chutou por cima. Se não fosse isso, não ia dar, não. Concordo isso. E assim, aí, exatamente, fomos embora. E isso aí eu acho que deu uma vida, né? A sobrevida ali para a seleção brasileira. Porque se ela fosse com 2-0, poderia ser outra história. Voltamos para o segundo tempo. Eu achei muito estranho também que um primeiro tempo com 3 gols, o juiz não deu acréscimo. Bom ponto. E ainda marcação de pênalti, ele não deu nenhum acréscimo. No que deu 45, ele apitou pro meio. E assim, né? Sem VAR, né? Sem VAR, só de ser sem VAR, a gente já não faz o menor sentido. Voltando para o segundo tempo, o Brasil veio com 4 substituições. O Brasil voltou com 4 substituições no segundo tempo. Né? Viemos assim, com uma mudança geral ali, e aí a gente volta e tem todo o segundo tempo. Falando agora do segundo tempo, Bel, fala um pouquinho aí pra gente. O Brasil começou o primeiro tempo, sem chance. O Brasil não conseguia jogar a Espanha, né? Eu até esqueci o nome do treinador da Espanha, eu até dou uma olhada aqui, mas assim, não deu o De La Fuente não deu espaço para o Brasil jogar. Ele formou o time de um jeito que o Brasil não tinha espaço para tocar a bola, que era coisa que o Brasil mais sabe fazer. Então, passe por cima no Vinícius Júnior não dava, passe curto no meio não dava. Então, o Dorival, nessa troca para o segundo tempo, ele arrumou o time para o meio de campo ficar mais povoado, para a bola poder rodar mais em passe curto no meio de campo, para achar um espaço para fazer o gol. E daí, conseguimos um escanteio de alguma forma. O Fabrício Bruno estava marcado ali, que antes deu uma focada na câmera nele, né? Ele estava marcado de uma forma que o cara estava agarrando ele. Foi pênalti nele. Foi pênalti. Jogaram a bola para fora. O que aconteceu? Parece que a bola caiu do céu. Parece que Deus colocou a bola nele. A bola caiu do céu no pé do Hendrick. Não, e assim, foi de uma forma absurda. Que a bola caiu exatamente no pé dele. No pé esquerdo. Não, mas ele bateu bem demais. Ele bateu de um jeito que não tinha nem como. A bola desviou, mas se não desviasse, a bola ia no cantinho, do jeito que o goleiro não pegava. Então a bola caiu no pé dele, assim, ele chutou com a esquerda e foi gol. Não, e assim, pegando o gancho do Hendrick, só falando, é iluminado, né, JP? Vamos falar assim, a gente que vê várias vezes jogadores iluminados, esse é iluminado também, não é, JP? Eu não tenho dúvidas, pô, assim, na hora que ele bateu e fez o gol, eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo de novo, né, a gente tem um cara aí muito diferente, acho que assim,
ele é um cara predestinado a coisas grandes na vida dele, né? Então a gente fala, pô, não dá para comparar jogadores, momentos, tempo, né? Jogador lá dos anos 70 com jogador dos anos. Mas assim, cara, ele é o tipo de cara que a gente confia, porque ele resolve, né? Assim, eu acho que o Endrick, ele conseguiu no primeiro jogo em Santiago Bernabéu, que vai ser a casa dele durante muitos anos na Europa, já fazer um gol, né? Então ele já deu ali. Imagina o torcedor do Real Madrid que tá ali vendo o jogo, ver ele fazer o gol, fala, meu, tipo, o cara vai jogar aqui com a gente daqui a pouco e a tendência desse cara é evoluir cada vez mais, né? Só crescer. A gente já falou aqui, né, Biel, várias vezes que gostamos muito do Endrick. Ver o Endrick jogar bola, para mim, é um prazer assim, muito grande. Ver a vontade, ele fez o gol, já começa a fazer, vem time, assim, aquilo ali já dá uma sensação e uma energia muito grande. E a aí, responsabilidade. Exatamente, já puxa a responsabilidade, e ali já puxa a continuidade do segundo tempo, né, Biel? Aí voltando aí para a gente fechar a narrativa do segundo tempo. Sim. E deu para perceber que depois do gol o Endrick sentiu a coxa e tudo mais. Então o que eu percebi, quando ele chutou a bola, eu já revi o lance umas 3 vezes. Na hora que ele chutou a bola, o pé dele estava mal posicionado. Então ele chutou, ele forçou a coxa dele. A perna ficou e o resto do corpo foi. Então ele forçou a coxa e daí ele ficou o jogo inteiro sem conseguir correr. Aí a Espanha continuou com mais volume de jogo, tiveram mais chances, mas nenhuma tipo de chute. Todas as vezes, tipo, quando a área tava muita gente, tava muito povoada, eles chutavam no gol, mas o Bento sempre foi muito seguro, não teve nenhuma defesa que eu olhei, caraca, o Bento deu uma frangada. Teve uma que o Bento, o chute foi tão forte que o Bento, tipo, soltou ela, mas depois agarrou. E teve uma, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo, rolaram a bola pro Rodri, parece que ele, tipo do EAFC, ele carregou o power shot. A bola foi que nem um tiro. A gente teve sorte que foi em cima do Bento, porque se não fosse, estragou. Porque a bola foi que nem um canhão. Então, assim, o Bento foi uma atuação espetacular do... Sim. Acho que foi no segundo tempo. E foi uma atuação espetacular do Bento. Espetacular. Sim. Uma atuação espetacular do Bento. A única coisa que faltou para ele ter uma atuação impecável foi pegar os 2 pênaltis, mas que era muito difícil. Pegar o pênalti. Aí seria atuação histórica, né, JP? Sim. E depois disso ainda teve pênalti, mais um pênalti, né? Que é um pênalti bem discutível, assim. É menos discutível do que o primeiro, porque para mim o primeiro nem pênalti foi. O segundo, o Carvalho pega a bola, dá tipo uma espirrada do pé dele, e daí ele tenta pegar o Beraldo, que já tinha esticado a perna. Tava tirando a perna do meio do caminho do Carvalho, e o Carvalho vai de propósito de encontro com a perna do Beraldo. Mas então, independente, ele já cai. Eu acho que nenhum dos dois ali foi pênalti. O mais pênalti de todos, o mais pênalti de todos foi o pênalti no Brasil, né, cara? Ali o cara deveria ser, inclusive, expulso. Porque o cara abraçou a perna. Um golpe de jiu-jitsu ali, ele puxou. Um golpe de jiu-jitsu. A canela dele. Não, e assim, não teve jeito. E, JP, aí agora um ponto, cara. Você acha que o Paquetá aprendeu a bater o pênalti com o Neymar ou não? Como é que você achou ali que foi a posição? Uma bela cobrança, né, João? O último lance do jogo, acho que assim, uma pressão absurda, apesar de ser um amistoso, né? Porque você sabe, se você errar o pênalti, o jogo acabou, você tem que fazer o gol. Então, assim, o jeito que ele foi para a bola lembrou muito bem as batidas clássicas aí do Neymar, né? Acho que a gente tá bem servido aí de batedor de pênalti na seleção, né? E tirou, né, o goleiro, né? Deu para ver que ele faz aquele movimento todo e tira o goleiro ali da parte. Ele se abre, vai rapidinho, vai pra bola e chuta. Mas você não chuta forte, você chuta fraco. Que todos os pênaltis do Neymar, o goleiro, na hora que pulava, ele fazia assim... Ele desloca, né? Ele desloca, cara. Ele sempre deslocava o goleiro e quando o goleiro nem caía no chão inteiro, ele não pulava 100% assim, Não, o goleiro só caía assim, debruçava no chão e olhava pro outro lado. Tomei gol. O Neymar batendo pênalti, ele arrumou uma forma de bater com muita eficiência, né, cara? Porque ele só empurra a bola, porque ele já tirou o goleiro da jogada, então ele só empurra a bola ali para dentro do gol.
e deixa a bola assim, porque ele não faz nada, né, cara? Ele só mesmo. Ele chegou num nível de excelência muito grande ali. Né? Ele desloca o goleiro na corrida, né? Aí o goleiro já cai, escolhe o canto e ele só, é isso que você falou, aí ele só coloca a bola para, não coloca nem força, né? Ele só. E o Paquetá aprendeu direitinho, cara, porque eu achei sensacional, achei grande ponto. Sim, agora, o panorama geral da gente. Hã? O goleiro ele ficou esperando até o final, né? Ele não caiu até o final. Exato. E agora falando assim, para a gente passar aqui para fazer de novo aqui, falando das formações e falando das posições, assim, destaque do jogo, assim, para vocês, nomes. Um nome de cada time. Fala aí, Biel. Cara, pra mim foi o Rodri, né? O Rodri é o cara que em qualquer time ele faz diferença. O time do Guardiola no Manchester City, quando tava sem o Rodri, quebrou a sequência de invencibilidade. Quando o Rodri voltou a mesma sequência. Então o Rodri é aquele cara que faz diferença. Você não vê ele toda hora com a bola no pé, ou fazendo aquele lance absurdo, mas é aquele cara que faz a diferença. Que ele dá tanto a... Ele é muito eficiente, porque ele dá tanto aquela segurança na defesa e dá tanto aquele apoio no ataque. Ele é aquele cara excepcional, que tipo, em qualquer time ele encaixa como uma luva. E pra mim, ele é aquele cara que você tem que montar o time em volta dele, não o time com ele. Boa. Ele é muito diferente. Pra mim, ele é aquele cara muito diferente. E do Brasil, por mais que machucou o Endrick, teve um lance que ele recebeu a bola assim, muito forte, ele deu uma ajeitada com o peito, assim. Foi o cara que mais, eu acho que se destacou, que mais apareceu no jogo. Teve até um lance também que ele puxou, tipo, a responsabilidade pra ele, que ele pegou lá o Cucureja, que tava passando, que ele tava tentando passar, né? O Cucureja não deixou ele passar, ele deu uma no Cucureja, deu um chute no meio da canela e tomou amarelo. Então ele meio que puxou a responsabilidade. Gente, não vamos deixar os caras fazerem isso com a gente, não. Bate neles, chega junto. Eu gostei. Exatamente, gostei de ver, o JP, aqui, que a gente pegou os jogadores de novo, né, cara? Ver essa raça de novo funciona muito bem. Fala aí, JP, para você, quem que você acha que foram os dois destaques aí, um de cada, um mais amplo, assim? Sim, cara, assim, falando disso que você acabou de colocar, eu acho que o Dorival, ele chamou caras que estão com vontade de jogar, né, João? Caras que estão afim, que estão dando raça, honrando a camisa, não desistindo até o final. Acho que essa é toda a diferença do trabalho que ele tem pela frente agora, né? Pegar esses caras com fome para a gente voltar a ter um protagonismo aí no futebol, né? E aí, quando a gente fala do jogo em si, cara, vou falar primeiro do Brasil, não tem como deixar de ser o Endrick, né? O moleque, como a gente já disse aqui agora há pouco, ele tem muita estrela, ele entrou com menos de 5 minutos de jogo, ele fez o gol, né? Então, acho que assim, ele tem tudo para continuar evoluindo, acrescentar cada vez mais para a seleção. Hoje ele jogou, a partir do momento que ele fez o gol, um pouco lesionado, ele não quis sair, ele continuou até o final. Acho que é problema para o Palmeiras agora, né, que joga semifinal do Campeonato Paulista essa semana, mas, cara, você vê que é um cara que não aceita perder, né, ele tá ali e, enfim, muito, 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 muito bom jogador. E da parte da Espanha, acho que eu vou destacar, diferente do Pedro, que fez um Rodri, né? Que fez um ótimo jogo. Eu acho que foi a questão do Yamal também, pela idade, né? O moleque tem só 16 anos, ele jogou demais, assim, ele infernizou a defesa do Brasil. A gente tá falando de um cara que ele é mais novo que o Endrick, cara. Então, assim... Não, é muito louco isso. Tem tudo para, no futuro, os dois aí serem... os extra classes aí dessa geração 07, 08, né? Se eu não me engano, pela idade dele. O Endrick faz o Biel voando dessa área, hein, JP? Exato, quase na mesma fase. A gente tá falando de dois caras que têm basicamente a mesma idade do Biel, né? Que vai fazer 14 amanhã. Perdido, cara. Pensa, Biel. Então, Biel, imagina, eu vou fazer 14 amanhã. Isso, exato. E eles têm 17, vão fazer 18 esse ano. O Yamal tem 16, ele é 2 anos mais velho do que eu. 17. E vai fazer 17 em julho. O Endrick tem 17 e faz 18 em julho também. Então você vê como que a diferença é pequena para os caras que estão jogando profissional lá no Santiago Bernabéu com a seleção. E outra, né, cara? O Yamal, assim, dessa parte, quando a gente começa a pensar e começa a olhar assim, você fala para mim da gana ali do Endrick, e aí eu começo a pensar, cara,
Com 16 anos, o cara... Desculpa, né? Com 17 anos, ele tem que estar com essa vontade mesmo, né, cara? Porque ele tá com uma oportunidade de ouro na mão de fazer história e é isso que faz ele diferente, cara. Então, assim, Hendrick, cara, continua nessa linha que você vai muito, muito, muito longe. E não poderíamos deixar de trazer aqui, plotar na tela um pouco aqui do nosso amigo SofaScore, o que ele tem trazido aqui de nota. E aí, Biel, chama a atenção aqui, primeiro começando aqui do lado esquerdo, aqui com a Espanha, a parte do Rodri, né? Que ele tá ali com a nota Só pelo 9.1. gol. É uma 9, Assim, 9, eu acho que o 9.1 é muito alto. Eu acho que ele deveria 2 receber a gols. nota maior. Ele deveria É por receber, causa dos tipo, 2 gols. 8,5, 8,6, mas é só pelo gol que ele tirou 9.1. Porque de resto, É ele, por 2, mais né? que ele jogou bem, que Ele eu, fez eu 2, né? falei. Então, pelos gols. Dois gols de que eu digo. pênalti, né? Isso, É. os 2 gols. Isso Que aumenta. eu disse, ele foi o cara que mais se destacou. Mas assim, 9.1 acho que é uma nota muito alta, entendeu? Pelo E para matar a parte da Espanha, para a gente focar no nosso Brasilzão, Dani Olmo aqui, 8.1 e o Yamal, 8.5. Yamal, cara, se eu fosse destacar, eu iria mais nessa linha também, sabe, JB? Yamal, do lado da Espanha, porque, cara, ele segura a bola no pé de uma forma muito diferente. A bola parece que trava no pé dele de uma forma muito, muito suave. E, ao mesmo tempo, eu também acho que Hendrick, do nosso lado, apesar de eu ter gostado muito do Andrés Pereira, de ver ele jogando, de ver ali, ele entrou bem, achei que ele entrou bem pra caramba, mas o Hendrick é o Hendrick, cara, e a aposta, se a gente for apostar fichas pro futuro, não tem que ser diferente de apostar no Hendrick. E no último jogo a gente até falou que o Andrés e o Lucas Paquetá no meio campo juntos ia dar uma desbalanceada. Acho que não. Acho que funcionou até melhor os dois juntos, de verdade. Verdade, porque, assim, verdade, ele colocou isso. Porque ficou lá meio que o André de contenção, o cara mais defensivo, que ele joga de zagueiro de vez em quando no Fluminense, e os dois caras mais ofensivos. Funcionou perfeitamente. Acho que no próximo jogo tem que entrar o time assim, e já descarta o Rafinha, que o Rafinha, pelo amor de Deus, deu, né? Não, Rafinha, eu acho que agora... O Vinícius Júnior primeiro, acho que ele não tá jogando tão bem quanto ele joga. A bola meio que às vezes tá escapando do pé dele, não sei o que tá acontecendo. Pode ser questão do mental, que ele deu aquela entrevista, o pessoal ficou no ouvido dele, de vítima, não sei o quê. E tanto que a gente também viu a nota dele, inclusive, tá baixa. Né? Se a gente parar aqui, olha, a nota dele, 6.4, é a mais perto aqui dele. Tem vários 6.4, na verdade, na seleção, né? Mas tem João Gomes, 5.8. Tá certo, né? Jogou mal. Foi bem, né? Primeiro tempo ele foi substituído no intervalo, né? Mas ele foi mal no primeiro tempo, né? O tempo que ele jogou. Ele teve ali, acho que principalmente a falha no gol, né? Acho que o que ele fez no primeiro jogo contra a Inglaterra, ele não conseguiu nem chegar perto para fazer nesse jogo. Assim, a questão da movimentação, de estar chegando próximo ao jogo, enfim. Mas, assim, destacando o Brasil, né, eu acho que a mexida que o Dorival fez no intervalo, muito no meio do campo, que foram ali as movimentações que ele fez para poder mudar o jogo, eu acho que era onde a gente estava mais pecando, né? Até por isso que, se a gente olhar o sistema defensivo, ele ficou muito sobrecarregado, e aí a gente acabou tendo essas notas um pouco mais baixas em relação ao jogo anterior, justamente por ter sofrido mais, né? E muito por essa questão ali do meio campo não tá tendo muito combate. E eu acho bizarro também o espaço que errava. Curto. 1 metro, 2 metros errava passe. Mas olha só, cara, se a gente for parar para pensar, dando uma passada geral aqui em cada, porque ficou muito homogêneo, então não dá nem faz muito sentido a gente entrar posição por posição, porque ficou muito parecida as notas aqui, né? Mas vamos lá, assim, se a gente fosse falar num geral, sabe qual que é a impressão que dá? É que esse sistema defensivo aqui, junto com o meio, ficou um buraco muito grande, porque a sobra só ficava com a Espanha. Sim. Toda sobra de bola, e assim, toda sobra de bola, ficava lá, a bola, você podia olhar, o Yamal vinha, fazia, cruzava, batia, rebatia, a bola caiu no pé, seja do Dani Olmo aqui, seja do Rodri, ou seja até do Fabian Ruiz ali, às vezes ele pegou algumas sobras ali também.
E aí você fala assim, cara, tem uma coisa errada nisso, né? E aí, sim, tanto, né, mas mesmo depois que substituiu, principalmente no segundo tempo, também teve esse buraco. Vocês perceberam isso também, cara? Porque vocês acham que ele teve muito desse impacto na nota ali 6 do Beraldo? Pensa, o Bento, acho que o Bento foi bem pra caramba, né, gente? Assim, o Bento, por mais que tenha tomado 3 gols, pensa, o cara tomou 3 gols, ficou com 7,4. Significa que ele fez bastante defesa. Ele tomou 3 gols de, tipo, 20 finalizações da Espanha. Não necessariamente no gol, mas as 20 finalizações, assim, bloqueada, defendida pra fora. Então, imagina, o cara no volume de jogo alto da Espanha, que toda vez quando a área tava muito cheia ou, tipo, tava muito bloqueada pra ter alguma entrada, chutava, o cara foi ótimo. Fez umas 4 defesas ali meio que seguidas e foram impressionantes, na minha opinião. Pela força e pela dificuldade do chute. Perfeito. O Bento é um goleiro que passa muita segurança, né? Eu acho que, assim, todos os lances que tiveram, ele conseguiu fazer uma boa leitura do jogo, né? Na saída de bola, antecipando, defendendo. Então, assim, acho que ele é um cara que vai ter também, assim como a gente fala do Hendrick, ele também vai ter uma carreira muito longa na seleção. Acho que esses 2 amistosos, eles estão mostrando que é um cara que provavelmente vai continuar e vai ter uma vida muito longa aí, vestindo a camisa da seleção brasileira. E JP, você acha que isso que eu estava comentando aqui do espaço, né? Só para a gente falar um pouco dessa parte dessa sobra, te chamou a atenção isso também, cara? Assim, de ter esse buraco Sim. no meio que não teve antes? Foi, exatamente. Eu acho que assim, o grande problema passou pelo meio do campo, e isso a gente acabou dando muito espaço para a Espanha poder tocar bola, acionar principalmente o Yamal, e isso acabou prejudicando o nosso jogo. E por outro lado, só, como a gente não falou só do Rafinha, o nosso sistema ofensivo também não foi muito bem, né? O próprio Vinícius Júnior hoje fez uma partida muito abaixo das que ele faz pelo Real Madrid. Diferentemente do que ele fez pela seleção, né? Melhor dizendo, vamos lá, de novo. Pelo Real Madrid, ele faz grandes partidas, e pela seleção ele não vem jogando bem. E no mesmo campo, hoje, né, JP? E essa partida de hoje, de novo, ele não conseguiu render, né? Então, assim, todas as vezes que a bola picava no pé dele, ele tinha dificuldade, né? Ele não conseguia passar pelo zagueiro. Então, a nota dele também não foi muito boa, pela questão dele não ter conseguido concluir as jogadas, né? Exato. Rodrigo Biel. Rodrigo, fala um pouquinho. A gente já falou do Rafinha, falamos do Paquetá, que jogou bem, mas, assim, não jogou como na primeira partida. Mas Sim. Fala um pouquinho do Rodrigo, que acho que foi o nome que a gente não comentou. Cara, o Rodrigo, pra mim, jogou muito bem. Fez o gol lá, que não foi... Foi um mérito dele, né? Que ele teve a ideia de chutar por cima, mas não foi aquela jogadaça. Mas teve uma jogada muito bonita que ele fez, que ele driblou ali uns 2 ou 3 e chutou em cima do goleiro. Foi falta de sorte, né? Mas ele fez uma baita de uma jogada e sozinho, né? Sem tocar pra ninguém. Eu gosto muito do Rodrigo, tanto que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar a camisa. Chegou o momento. Estava preparado. Camisa aqui, ó. 11, Rodrigo do Real Madrid. Então, é isso aí. Não. Então, eu gosto muito do Rodrigo. Eu acho que ele é o cara que tem mais potencial, né? Tipo, na geração entre Neymar e Hendrick. É o cara que mais tem potencial pra, tipo, explodir, na minha opinião. Eu acho que ele tem até mais potencial que o Vini Júnior. Que ele passa melhor, ele chuta melhor o drible. E, assim, pra mim é muito parecido. Eu acho que o Vinícius Júnior, ele só é mais explosivo, ele é mais veloz. Mas, assim, é opinião minha. Mas isso daí a gente discute depois. Perfeito. Essa é uma boa discussão para depois. A gente já até falou algumas vezes aqui sobre Vini Júnior, Rodrigo, Hendrick. E, assim, JP, uma visão aqui, novamente, só para a gente já ir dando os encerramentos. A gente está há 34 anos, continuamos 34 anos sem perder para a Espanha. A última vitória da Espanha foi em 1990. A gente completou hoje 10 jogos, com 5 vitórias da seleção, 5 vitórias da seleção brasileira, 2 da espanhola e 3 empates. Cara, o que você acha disso, cara? Se tem algum comentário, 34 anos já virou freguês, hein, bicho? Pra mim isso tem nome, né? É isso mesmo, é freguesia, né?
A Espanha, e nesses 34 anos de lá para cá, foi talvez o melhor momento da Espanha na história, né? Que eles ganharam a Copa do Mundo de 2010, duas Verdade. Eurocopas, Duas né? 8 e Eurocopas. 12. E assim, eles não conseguiram. Naquele momento, eles pegaram o Brasil na Copa das Confederações e levaram 3 a Tomaram 0 no um Maracanã. pau absurdo. Então, assim, a Espanha, ela não é que não tem sorte, ela não consegue ganhar do Brasil mesmo, né? Virou freguesia, né? Sim, e a gente Como diria o recentemente também Biel. ganhou uma medalha de ouro, né, nas Olimpíadas de 21 contra a Espanha, né, com o gol do Maicon aí na prorrogação. Então, Ainda assim, tem a isso. Espanha acho que vem sofrendo com o Brasil Já tem há tempo. muito mais tempo, né? Então, não são nem só esses 34 anos, porque 2 vitórias em todo o histórico do confronto é muito pouco, né? Sim. Não, perfeito. Sim, e assim, acho que só para olhar e falar um pouquinho dessa visão do jogo de hoje e com o jogo de sábado, né? Acho que assim, o Dorival ele tá com uma matéria-prima aí para lapidar até 2026 muito interessante, né? A gente viu que tem opções, ele chamou caras que estão a fim de jogar, que estão com propósito de dar um gás novo para a seleção brasileira. Então que ele continue aí confiando nesse grupo, né? Incorporando peças necessárias aí para poder a gente continuar num processo evolutivo, né? Que é sempre fundamental para o elenco, né? A gente tem potencial e a gente acredita que a seleção brasileira ela vai ser protagonista. E cara, vou falar para você, eu não estava com expectativa para a Copa América, mas esses 2 jogos já me deram um input assim que a gente tem condição sim de brigar A lá na gente frente. renova a energia muito fácil, né, JP? É sério, cara. Exatamente. E como Eu a também tô camisa da nessa. seleção pesa, né? E É, mesmo os times Pesa. jogando contra, a gente empata o jogo. Não tem jeito, né? É isso, né, Biel? E assim, ou seja, o balanço, fazendo um fechamento do balanço, jogo contra a Inglaterra e jogo contra a Espanha. O jogo contra a Espanha, o Brasil jogou pior do que jogou com a Inglaterra. A Inglaterra, eu acho que não teve ninguém, a gente até falou disso, não teve ninguém que a gente comenta que foi mal. Hoje a gente já viu algumas peças que não foram tão bem, João Gomes, o próprio Beraldo, viu uma jogadora ali, outra aqui, o Vini Júnior. Mas, cara, sai daqui com a esperança renovada para mais jogos. Certo, Biel? Você também está nessa? Certo. Não, minha opinião é isso, total. O Dorival tá aí com peças boas. Eu tô gostando muito do trabalho do Dorival. O jeito que como ele faz o time jogar. Tanto que teve eu não sei se foi depois do gol do Dani Olmo, ele chamou o Rodrigo e o Paquetá para falar sobre movimentação, como se mover durante o jogo e deu certo. Saiu o gol do Rodrigo depois, então eu tô gostando bastante do trabalho do Dorival e ele sabe mexer com todos os tipos de peça. Então, boa, Dorival. isso. É isso, cara. Mantém o jogo assim, vamos para cima. Esse vídeo é só de análise, 30 e poucos minutos. Estamos aqui fazendo isso para vocês. Comenta aí, vocês concordam com a gente? O jogo contra a Espanha foi pior do que a Inglaterra? O que você acha que foi melhor no um e no outro? Traz para a gente seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Vamos juntos. Valeu. Valeu.